Então, meu nome é Aline, eu sou R1 da equipe da Cardiologia Pediátrica e esse, como o Dr. Ulisses estava falando, é o artigo que a gente vai apresentar hoje. Os desfechos em longo prazo após a intervenção para atresia pulmonar com septo íntegro. A introdução. A atresia pulmonar com septo ventricular íntegro é um defeito cardíaco congênito raro, com heterogeneidade significativa. Então, a gente pode encontrar graus diferentes de hipoplasia do ventrículo direito, graus de hipoplasia da válvula tricúspide e anormalidades da artéria coronária. A anatomia tem implicações importantes para a terapia e para o prognóstico. A sobrevivência desses pacientes tem sido historicamente pobre. De acordo com a anatomia, a gente vai ter essas possíveis abordagens. O reparo biventricular, já em neonatos, um shunt aortopulmonar inicial, seguido de uma abordagem paliativa, que pode ser univentricular, de 1,5 ventrículo, ou reparo total biventricular, ou transplante cardíaco, tanto como uma abordagem primária ou secundária. Há poucos estudos avaliando a sobrevivência a longo prazo desses pacientes estratificados pela estratégia intervencionista. Então, o objetivo desse trabalho foi compreender a sobrevida sem transplante a longo prazo de pacientes com atresia pulmonar com septo ventricular íntegro por estratégia de tratamento. Identificar pacientes com alto risco de morte ou transplante com base nessa estratégia intervencionista. E esses são os métodos. A população de estudo. Ele descreve no texto como um estudo retrospectivo de coorte, mas que é um erro que a gente costuma ver nos trabalhos. Na verdade, ele é um prospectivo histórico, a gente vai falar lá no final. Foram incluídos pacientes submetidos à primeira intervenção cardíaca em uma instituição do Consórcio de Atenção Cardíaca Pediátrica, o PCCC, entre 1982 e 2003. Então, como o Dr. Ulisses falou, foi um trabalho muito cêntrico. Esse PCCC contém informações sobre todos os procedimentos cardíacos pediátricos realizados em 47 instituições dos Estados Unidos, que correspondem a 15% a 30% das cirurgias cardíacas pediátricas anuais do país. Então, quanto às variáveis clínicas e dados de acompanhamento. Os dados coletados incluíram idade e peso no procedimento inicial, sexo, tipo de procedimento, anormalidades cromossômicas conhecidas, dados do cateterismo e dados cirúrgicos. A anatomia coronária foi determinada por cateterismo cardíaco, quando esse foi realizado no período neonatal, durante essa internação inicial, e foi descrita como atresia de um ou ambos os ósseos coronários, fístula coronária com ou sem estenose, ou sem fístulas identificáveis com VD. Informações sobre óbitos hospitalares nos centros do PCCC estavam disponíveis entre 1982 e 2011, mas ele complementou esses dados de desfecho com dados do Índice Nacional de Óbito e da Rede de Captação e Transplante de Órgãos até 2014. Ele dividiu, então, os pacientes em 3 categorias de acordo com o seu reparo inicial. Um shunt aortopulmonar, só descompressão do ventrículo direito, ou um shunt com descompressão do ventrículo direito. Os pacientes, então, que foram submetidos a Fontan como o reparo definitivo, foram categorizados como um ventrículo único. Os submetidos ao procedimento de Glenn, além da descompressão do VD, foram categorizados como ventrículo e meio. E os submetidos à descompressão do VD em qualquer idade, com fechamento documentado de qualquer desvio previamente colocado, foram categorizados como reparo completo biventricular. O reparo definitivo foi definido como Fontan univentricular, como um ventrículo e meio ou como reparo biventricular concluído. E os pacientes foram agrupados de acordo com as épocas de nascimento, para que ele tivesse populações aproximadamente equivalentes. Então, ele agrupou de 1982 a 92, de 93 a 97 e de 98 a 2003. Quanto à análise estatística, as variáveis quantitativas contínuas foram comparadas pelo teste T ou pelo teste de Wilkinson,
As variáveis categóricas foram comparadas por meio do teste de Q-quadrado ou Fisher. A regressão logística foi utilizada para calcular o odds ratio e o intervalo de confiança de óbitos hospitalares na intervenção inicial. Covariáveis avaliadas nesse modelo incluíram a anatomia coronária, a idade no tratamento inicial, peso menor que 2,5 no tratamento inicial, a era do nascimento, o sexo e a presença de anormalidades cromossômicas. A regressão logística foi utilizada para comparar a morte hospitalar daqueles que alcançaram a reparação definitiva pelos tipos de reparo. A sobrevivência contínua sem transplante foi calculada a partir da alta hospitalar após o reparo definitivo. A sobrevivência de Kaplan-Meier foi estimada em até 20 anos e comparada entre os grupos usando o log-rank test. Outros fatores potenciais de risco foram avaliados por associação com a sobrevivência a longo prazo, incluindo o estado coronário, a idade no reparo definitivo, a intervenção inicial, a era do nascimento e o sexo. Aqueles com atresia coronária e anormalidades cromossômicas foram excluídos desse segundo momento de análise, a gente vai mostrar na tabela depois, devido a uma maior taxa de mortalidade nesses grupos e distribuição desequilibrada entre os tipos de reparo definitivo, e foi realizada uma análise de sensibilidade para avaliar o viés de seleção potencial dos pacientes excluídos por causa de identificadores inadequados. Alguns pacientes foram excluídos porque eles não tinham esses identificadores nos bancos de dados, então ele fez esse teste para analisar o viés. A incidência cumulativa de cada categoria de desfecho mutuamente exclusiva foi calculada utilizando métodos não paramétricos, com os desfechos alternativos tratados como os riscos concorrentes. A significância estatística foi definida como um P menor que 0,05 e as análises estatísticas foram realizadas utilizando o SAS versão 9.4. Então, quanto aos resultados. Foram identificados 751 pacientes com atresia pulmonar com septo ventricular íntegro, 132 pacientes foram excluídos, 123 porque tinham identificadores inadequados e 9 porque foram submetidos apenas a septostomia atrial com balão. Então, um total de 619 pacientes foram submetidos à intervenção cirúrgica inicial ou intervenção por cateterismo durante o período de estudo, e apresentaram identificadores adequados e foram incluídos na coorte. Quanto à mortalidade neonatal intra-hospitalar, 491 pacientes, que correspondeu a 79,3%, sobreviveram à intervenção associada ao procedimento neonatal sem transplante. As características do paciente e os fatores de risco para óbito hospitalar na intervenção inicial são mostrados na tabela 1, que é essa tabela aqui. Até durante a discussão com o Dr. Moacir, a gente conversou que essa tabela deveria ter sido dividida em duas, na verdade, porque nesse início ele fez um tipo de teste e aqui um segundo tipo de teste. Então, vou aproximar aqui um pouquinho para a gente conseguir ver melhor, mas ele, nesse primeiro momento, comparou cada categoria dessas que ele colocou. Então, por exemplo, intervenção inicial, aqueles pacientes que só fizeram um shunt, aqueles que fizeram um shunt com descompressão do VD e aqueles que fizeram a descompressão do VD, então calculou aqui as porcentagens desses pacientes, e esse P aqui, ele só fala que houve diferença estatística entre essas porcentagens, entre esse grupo. Então, a gente consegue ver que ele encontrou diferença estatística quando comparados o grupo de intervenção inicial, quando comparada a anatomia de coronária, sempre com um P menor do que 0,05, quanto à idade do tratamento inicial e quanto à presença ou ausência de anormalidades cromossômicas. E aí, quando a gente vai analisar essa segunda parte da tabela, ele calculou o odds ratio e o intervalo de confiança. E aqui a gente pode ver que ele só encontrou relevância estatística quando
quando ele calculou o odds, então a chance daquele desfecho acontecer nos expostos, aqui era de idade, então os pacientes que nasceram entre 82 e 92 tinham 183% mais chance de apresentar o desfecho, que no caso aqui seria a morte intra-hospitalar, quando comparado com a referência que ele usou aqui, 98 a 2003, e quanto à presença de anormalidades cromossômicas, que aumenta em 295% quando comparado os pacientes com anormalidade cromossômica e sem anormalidade cromossômica. Então, quanto ao reparo definitivo, 358 pacientes, 58% atingiram esse reparo definitivo, 96 como recém-nascido e 132 em uma etapa subsequente. 75 óbitos ocorreram em pacientes que aguardavam a reparação definitiva, uma mediana de idade de 219 e intervalo interquartil entre 82 e 477. Houve uma taxa de 21% de óbito ou transplante no período de shunt entre aqueles que não sofreram essa descompressão neonatal do VD, e ao atingir sucesso na avaliação em segundo estágio, essa taxa cai para 12%, com uma mediana de idade de 351 dias, intervalo interquartil de 45 a 629. A decisão a favor ou contra a descompressão do VD no período neonatal esteve fortemente associada à probabilidade de atingir um reparo biventricular. Então, 2,4% para aqueles que não fizeram a descompressão, contra 59,4% com a descompressão do VD, um P menor que 0,01. A descompressão do VD feita após a internação neonatal foi associada a 35% de risco de morte ou transplante. Aqui é um diagrama onde ele coloca os desfechos para todos os pacientes, então o caminho que todos os pacientes percorreram ao longo do estudo. Então, se a gente aproximar um pouquinho aqui ele divide pelo tipo de intervenção neonatal. Então, aqueles pacientes que fizeram um shunt aórtico-pulmonar foram 247, 61 morreram nessa primeira internação e 1 foi para transplante. Então, teve uma sobrevivência livre de transplante de 75%. Aqui, os que foram para shunt e descompressão do VD, 41 morreram ainda nessa internação, então uma sobrevivência de 85%. E aqueles que foram para reparo biventricular e descompressão do VD. Tiveram 23 mortes intra-hospitalar, então uma sobrevivência de 76%. No total, a sobrevivência foi de 79,3%. Nesse período, entre o reparo inicial e o reparo definitivo, ocorreram 84 mortes ou transplante, e 71 desses pacientes chegaram ao final do estudo vivos, mas sem ter passado pelo reparo definitivo ainda. Aqui, então, quanto ao reparo definitivo, 96 pacientes foram para Fontan e desses 5 pacientes morreram ainda na internação. Aqui ele coloca a sobrevivência com 20 anos. Então, no caso dos pacientes que foram para Fontan, 97,6% sobreviveram. Dos que foram para um ventrículo e meio, 4 morreram ainda na internação hospitalar, 90,9% sobreviveram até os 20 anos, e os que foram para biventricular, 1 morreu ainda no reparo, né, ainda na internação, e 98% chegou aos 20 anos. Aqui um outro diagrama, que ele também compara os desfechos, mas aqui, entre os pacientes que fizeram a descompressão de VD neonatal e aqueles que não fizeram a descompressão do VD neonatal. Então, 369 pacientes passaram por essa descompressão do VD, 96 só pela descompressão e 273 descompressão mais o shunt aórtico-pulmonar. Desses, então, dos que fizeram só a descompressão do VD, 69 foram para correção biventricular e 4 para um ventrículo e meio.
Para os que fizeram o shunt mais a descompressão, 126 foram para biventricular, 31 para um ventrículo e meio e 21 para univentricular. E aqui, nos pacientes que não fizeram essa descompressão neonatal, todos eles foram para o shunt aortopulmonar. Desses, então, 46 morreram, 8 foram para transplante e 12 ainda não tinham passado pelo reparo definitivo. 20 deles passaram pela descompressão tardia, e desses, 6 foram para biventricular e 3 para um ventrículo e meio. E, desculpa, daqueles que foram aqui para um segundo estágio de paliação, 75 deles foram para univentricular. Aqui, então, a gente vê esse gráfico. Até também na discussão com o Dr. Moacir, a gente chegou à conclusão de que ele usou um termo incorreto, que ele coloca aqui como incidência cumulativa, mas na verdade seria um gráfico de ocorrência acumulativa. Então, aqui ele coloca o total de pacientes, então 100%, e o caminho que eles percorreram, digamos assim. Então, a gente vê que conforme as curvas de morte ou de intervenção vão subindo, a de pacientes que estavam vivos sem o reparo definitivo vai caindo. Desculpa. Então, aqui, se a gente acompanhar essa linha cinza, são os pacientes que estavam vivos ao final durante, né, a avaliação, sem um reparo definitivo. Então, aqui, no final, a gente vê que aproximadamente 10% desses pacientes que iniciaram o estudo estavam vivos, mas sem um reparo. Essa linha preta são os pacientes que morreram antes do reparo definitivo. Então, a gente vê que no período neonatal aqui, tem um grande número de mortes. Então, a gente vê uma queda brusca da linha cinza e um aumento da linha preta. E aqui a gente vai vendo cada tipo de reparo. Então, o reparo biventricular, o reparo univentricular e o reparo um ventrículo e meio. E transplante cardíaco, que foi uma taxa bem baixinha durante todo o período de acompanhamento do estudo. Aqui, então, a tabela 2, onde ele coloca os fatores de risco, mas durante o reparo definitivo. Então, aqui, ele coloca, num primeiro momento, os fatores de risco para morte intra-hospitalar durante o reparo definitivo. Então, ele encontrou significância estatística, novamente, entre esse grupo, quando comparado à anatomia da coronária, quando comparado à idade do reparo definitivo, quando comparada à intervenção, o tipo de intervenção inicial, e quando comparada à era do nascimento, e a presença ou ausência de anormalidades cromossômicas. Nessa segunda tabela, ele observa, então, a sobrevivência dos pacientes aos 20 anos. E aí ele encontrou significância estatística só quando comparando a idade do reparo definitivo. Nessa tabela, a gente vê que quando ele avaliou a sobrevivência aos 20 anos, ele excluiu os pacientes com atresia pulmonar, com atresia dos ósseos coronarianos, porque ele ficou com um grupo muito pequeno de pacientes. Ele tinha 3 pacientes no início do estudo e depois 2 morreram ainda no período intra-hospitalar, então ele ficou com um paciente só, não era possível fazer essa análise estatística. E aqui nos pacientes com anormalidades cromossômicas também. Ele tinha 7 no início, 5 morreram ainda no intra-hospitalar, então ele ficou só com 2 pacientes. Não era possível fazer essa análise aqui aos 20 anos. Quanto então à sobrevivência sem transplante a longo prazo?
A sobrevivência acumulada sem transplante para coorte foi até 1 ano 69%, até 5 anos 65% e até 20 anos 62%. A mediana de segmento foi de 17,7%, com intervalo interquartil entre 12,6 e 22,7. Para pacientes com alta após o reparo definitivo, a sobrevida aos 20 anos foi, para aqueles pacientes com ventrículo único, 98%, para aqueles pacientes com 1,5 ventrículo, 91%, e aqueles com reparo biventricular, 98%. Então, para calcular essas taxas, ele usou a curva de Kaplan-Meier, e para comparar entre eles, ele usou o log rank test. E aí a gente encontrou aqui no estudo um P de 0,052, ou seja, não teve significância estatística em comparação entre esses 3 grupos. Aqui, nesse gráfico A, ele coloca a curva de Kaplan-Meier do total dos pacientes do estudo, aqui comparando a sobrevivência livre de transplante conforme o tempo que ele acompanhou esses pacientes. Obrigada. Então, aqui a gente pode ver que ainda no período neonatal cai bastante essa taxa de sobrevivência, chegando aqui por volta dos 80% logo no início, e depois a curva se estabiliza no 70%, que é aqueles primeiros dados dos pacientes da alta neonatal, antes do reparo definitivo. E aqui nessa segunda curva, ele comparou, então, os pacientes de acordo com o reparo definitivo. Então, aqueles pacientes que foram para a univentricular, que seria essa linha preta contínua, a linha tracejada, os pacientes que foram para 1,5 ventrículo, e a linha contínua mais clara, cinza, seria aqueles pacientes que foram para biventricular. Então, se a gente comparar aqui visualmente as curvas, dá a impressão que os pacientes com 1,5 ventrículo tiveram uma queda mais brusca aqui na curva. Mas, na verdade, isso acontece porque ele mudou a escala aqui do eixo Y. Em vez dele colocar a escala realmente de 0 a 100, ele, a hora que chega aqui, faz um salto. E acaba que o gráfico fica distorcido. E quando comparado esses grupos, então, aqui se a gente for ver, quando a gente olha mesmo o valor da curva, a gente vê que aqui a linha contínua preta está um pouquinho acima dos 95%, e a curva tracejada seria aqui nos 90%, 91%. Então, não tem tanta diferença. E quando calculado o log rank test, a gente encontra um P de 0,052, como eu falei anteriormente, então não teve significância estatística entre esses grupos. A sobrevivência sem transplante a longo prazo. 13 pacientes morreram após o reparo definitivo, com uma mediana de idade de 2,74 anos. A mediana de idade no último segmento foi de 19 anos, e a causa da morte foi apurada para todos os pacientes que morreram após a sobrevivência à hospitalização neonatal. Então, foram 99 mortes que aconteceram aqui. 88% foram atribuídas à cardiopatia congênita subjacente ou doenças cardiovasculares relacionadas, e PCR, insuficiência cardíaca e doença cardíaca isquêmica foram os modos de morte mais citados. Aqui na tabela 3, ele só descreveu mesmo o que aconteceu, né, com esses pacientes, qual foi a causa da morte, e dividiu em porcentagem. Então, a doença cardíaca congênita ainda corresponde a 87% desses pacientes que morreram. A sobrevivência, então, um total de 13 transplantes de coração ocorreram ao longo do período do estudo, 2 transplantes primários, um ocorreu ainda durante a internação neonatal, mas não foi primário, foi após um shunt inicial.
9 ocorreram após a paliação de shunt antes da reparação definitiva e resultaram em 3 mortes pós-transplante. Um transplante tardio ocorreu após o reparo de um ventrículo e meio. Então, entrando agora na discussão. Esse estudo é o maior até o momento para avaliar os desfechos a longo prazo de pacientes com atresia pulmonar com septo ventricular íntegro, com foco no efeito de diferentes estratégias intervencionistas. Essa coorte apresenta uma mortalidade neonatal significativa entre as categorias de intervenção. A sobrevivência sem transplante alta hospitalar foi de 80%, comparável à sobrevida de 77% de um mês, relatada pelo estudo da Sociedade de Cirurgiões Cardíacos Congênitos, que até o momento da publicação desse estudo era o maior estudo multicêntrico desse tema. E essa taxa melhorou na era de 93 a 2003, particularmente entre aqueles pacientes submetidos à descompressão do VD. E esse dado foi consistente com outros estudos. Isso se deve principalmente a uma tendência de descompressão neonatal menos frequente e mais paliação do VD nos últimos anos, o reconhecimento crescente do risco de descompressão do VD em pacientes com possível circulação coronária dependente desse VD e a transição para abordagem por cateterismo, que acaba tendo uma mortalidade significativamente menor. Foi observada a menor mortalidade na coorte mais recente, em pacientes submetidos à descompressão de VD com shunt. A adição de um shunt pode ajudar a evitar a morbimortalidade precoce relacionada à cianose significativa enquanto esses pacientes aguardam o crescimento do VD e não impediram um eventual reparo biventricular na maioria dos pacientes. Também consistente com os relatos já existentes, foi encontrada nesse estudo altas taxas de mortalidade precoce e transplante naqueles com a forma mais grave de doença coronária, que seria a atresia de um ou ambos os ossos. Nessa coorte, pelo menos 58% dos pacientes obtiveram reparação definitiva ou paliação em última etapa, ligeiramente superior à taxa de sucesso de 43%, relatada naquele estudo anterior. A mortalidade sem reparo documentada foi semelhante, de 36%. Aqueles não considerados candidatos à descompressão do VD, como a RN, continuaram em alto risco na fisiologia de shunt e Glenn. Isso se deve a anormalidades coronárias coexistentes. A circulação coronária dependente do VD é alimentada por sangue desoxigenado até que esse paciente chegue ao Fontan. A descompressão do VD fora da hospitalização neonatal teve resultado geralmente ruim, e isso pode ser pela oportunidade de crescimento do VD já ter passado, ou por um fator, esse fator que já tinha levado a uma decisão de não descomprimir o VD no período neonatal, ainda continua sendo um fator importante para a fisiologia desse paciente. Após o reparo definitivo ou paliação em última etapa, essa coorte teve uma excelente sobrevida, mesmo quando o reparo biventricular não era viável. Surpreendentemente, os pacientes com um ventrículo único tiveram uma sobrevida semelhante àqueles com 1,5 ventrículo ou com reparo completo biventricular, mas ele ele destaca aí na discussão que é provável que essa divergência, que vai ainda haver uma divergência de desfechos quando comparados a esses pacientes fora desse período de 20 anos. Já pelas complicações esperadas do Fontan, mas como ele parou a avaliação dele aos 20 anos, ele não tem esses dados quanto aos pacientes univentriculares. Um estudo recente de várias instituições da Austrália e Nova Zelândia encontrou taxas mais altas de morte tardia em pacientes com atresia pulmonar com septo íntegro submetidos a Fontan, particularmente naqueles relatados como tendo coronárias dependentes do VD, mas nesse estudo, a subcoorte Fontan tinha apenas um paciente com atresia de ósseo coronário documentada. Esse estudo é limitado por sua natureza retrospectiva e a análise da anatomia individual dos pacientes foi limitada porque ele não teve acesso aos ecocardiogramas nem às angiografias para revisão, então ele contou só com os laudos mesmo.
Além disso, dada a alteração no reconhecimento de anormalidades cromossômicas durante o período de estudo pela evolução natural, alguns casos podem ter sido perdidos, particularmente nas épocas anteriores. Então, a conclusão. A atresia pulmonar com septo ventricular íntegro continua sendo uma lesão desafiadora, com mortalidade neonatal significativa, independente do tipo de intervenção. A morte neonatal melhorou ao longo do tempo, particularmente em pacientes com VDs passíveis à descompressão, embora o risco significativo de mortalidade permaneça até o estágio de reparação definitiva. Pacientes com atresia de um ou ambos os ósseos coronários têm mortalidade precoce muito alta e devem ser considerados para transplante cardíaco primário. Nos pacientes que alcançaram a reparação definitiva ou a paliação, a sobrevivência é excelente e atinge 95%, independente do tipo do seu último procedimento. O limiar elevado de preocupação com a perfusão coronária dependente do VD e a tendência a uma abordagem mais conservadora na descompressão do VD podem estar relacionados à melhoria dos resultados precoces observados nos anos mais recentes. Aí, agora eu coloquei só esse quadro que ele coloca no final do estudo, do artigo, quer dizer, que eu achei interessante. Ele coloca, então, as mensagens-chaves. O que já se sabe sobre esse assunto? Sabe-se que a atresia pulmonar com septo ventricular íntegro tem a mortalidade neonatal significativa, com anormalidades coronárias contribuindo para essa mortalidade precoce. Os desfechos das crianças que sobrevivem ao período neonatal são melhores, mas os desfechos a longo prazo na adolescência e na vida adulta ainda são menos claros. O que esse estudo, então, pode acrescentar? Esse estudo acrescenta a constatação, não relatada anteriormente, de que pacientes capazes de receber altas vivas de reparos definitivos têm excelente sobrevida. Na verdade, ele seria sobrevivência maior de 90 ou aos 20 anos, e que não é afetada pela estratégia inicial ou definitiva de reparo. E como isso pode impactar na prática clínica, esse estudo pode ajudar a informar o processo de tomada de decisão na hora de escolher entre as estratégias de intervenção disponíveis para esses pacientes, como recém-nascidos e crianças pequenas, e fornecerá informações prognósticas importantes à medida que crescem na idade adulta. Então, agora finalizando quanto à classificação do artigo, quanto à característica intrínseca, ele é quantitativo analítico. Quanto à característica espacial, ele é laboratorial, quase experimental. E quanto à característica temporal, a gente percebe que ele anda ao longo do tempo, então ele seria longitudinal. Ele vai da intervenção para o desfecho, então andando numa direção lógica. E como se trata de uma análise que ele fez do passado, seria um prospectivo, então, histórico. E quanto à finalidade, ele tinha finalidade de avaliação prognóstica. E é isso. Obrigada. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui novamente com todos. Vou pedir licença para compartilhar minha tela. Estão vendo bem aí? Sim, doutor. Ok. Bem, então, cumprimentar realmente a Aline, é um trabalho de difícil apresentação, muitos dados numéricos, né? Mas ela apresentou muito corretamente. Eu vou só ressaltar alguns aspectos da metodologia que ela já mencionou, mas eu vou aprofundar um pouquinho no detalhe. Bom, primeiro, vocês viram que o autor fala que é estudo retrospectivo, que a gente sempre discute aqui como considerar se é prospectivo, se é contemporâneo, ou se é histórico, se é retrospectivo, se é transversal. Então, eu montei um esqueminha aqui que, pelo objetivo, a gente consegue chegar a uma conclusão sobre isso. Veja. Ele fala no objetivo que
atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, ela pode ser tratada por tanto técnica operatória como várias intervenções baseadas em cateter, né? E o desejo deles era entender o que acontece em longo prazo em relação à sobrevivência desses pacientes de acordo com o tratamento que foi abordado. Então, veja, então nós temos aqui atresia pulmonar, atresia valvar pulmonar com septo interventricular íntegro. Ela pode ser abordada por várias técnicas operatórias e mesmo catéter baseado, e ele fez isso num grupo de pacientes que tinham sido tratados entre 1982 e 2003. E acompanhou um segmento em longo prazo, buscando os eventos morte, transplante ou sobrevivência livre de transplante. Então vejam que ele está partindo de uma causa, né, ter atresia pulmonar com septo interventricular íntegro submetido lá no início a uma técnica operatória ou cateterismo, um procedimento por cateterismo, neste intervalo de tempo, de 82 a 2003, acompanhou e foi buscar o evento. Então, ele sai da causa e vai buscar o evento. É um estudo prospectivo, ele não é retrospectivo. Bom, e no método, o que ele fala? Que é um estudo de coorte, realmente estudos de coorte são os estudos prospectivos, feito por que os dados estão coletados num consórcio, né, pediátrico, e que os dados, ele repete, os dados foram adquiridos prospectivamente. Então, realmente não há dúvida que ele colocou esse grupo todo no banco de dados do PCCC, 616 pacientes, às vezes ele fala 619, porque excluiu 3, e um segmento mediano de 16,7 anos, com o intervalo interquartil de 12,6 anos a 22,7 anos. Então, sem dúvida, é um estudo prospectivo histórico. Vejam o esquema do prospectivo histórico. O pesquisador tem a causa na mão, aplica essa causa num grupo de estudo, eventualmente também num grupo controle. Aqui nesse estudo de hoje não havia grupo controle, só o grupo estudado, e vai buscar o efeito. Então, ele parte do passado em direção ao presente e precisa, no mínimo, 2 avaliações. Então, transformando esse gráfico para o trabalho de hoje, os pesquisadores foram a Wright, a Knight, o Thomas, né? A Thomas, e mais o pesquisador, o James St. Louis, que o Dr. Ulisses salientou. Eles tinham na mão a causa. Que era a causa? Eram os pacientes submetidos inicialmente ao shunt aortopulmonar, a descompressão ventricular direita, ou ambos, nesse período de 82 a 2003, um total de 616 a 619 pacientes lá no passado, e foi buscar o efeito mais no presente, que era a morte, sobrevivência livre de transplante ou transplante. E esses pacientes foram submetidos a, no mínimo, 2 avaliações, geralmente mais, né? Uma mediana de 16,7 anos. Então, um segmento muito, muito bom. Lá no fim, ele fez alguns estudos estatísticos para ver associações de risco, né? Então, é o odds rate, a curva de Kaplan-Meier, regressão logística. Então, são técnicas que foram aplicadas depois, não foi o projeto do trabalho. Ver quem tinha morrido ou não, ou sido transplantado, e foi saber a causa. Ele partiu da causa e foi buscar o efeito. A análise estatística está muito boa, a Aline já salientou, só forçar a recordar do nosso curso. Variáveis contínuas foram comparadas com o TST de Studer, certíssimo. Variáveis contínuas com distribuição gaussiana, TST. Ou Wilcoxon Rank Test, que é, lembra, o Wilcoxon Rank Test
não é o Wilcoxon sozinho. Esse aqui é o outro nome do Mann-Whitney. Ele compara variáveis numéricas quando elas não têm distribuição gaussiana. Então, certinho. Quando era variável categórica, aqui quadrado ou Fisher. Perfeito. Fez regressão logística, depois utilizou o odds ratio ajustado, que sempre é melhor o ajustado, que ele acerta os pacientes pela idade, pelo peso, tudo para ficar bem comparável. Então, sempre comparar o odds ratio ajustável com intervalo de 95%, intervalo de confiança 95%. Então, é uma estatística muito boa. Mas aqui que eu peço para vocês atenção, que a Aline já saltou, mas vejam bem. Aqui confunde, porque a gente está acostumado a avaliar o valor do P, né? Mostrando aqui que o P é significante, a diferença, e quando lá no odds ratio deixa de ser. É porque as estatísticas não são avaliando a mesma coisa. Então, essa tabela deveria, teoricamente, ser dividida realmente. Porque aqui ele está comparando a porcentagem de casos de morte de acordo com o procedimento, se foi só shunt, se shunt mais descompressão do VD ou só descompressão do VD. E, numericamente, aqui nas porcentagens, há uma diferença estatística. Só que quando faz o odds ratio, que ele fez a chance de morrer intra-hospitalar em relação ao grupo de referência, e o grupo de referência aqui foi os que só fizeram a descompressão do VD, aí deixa de haver diferença significante. Então, tem que analisar diferentemente. Não é que uma hora deu diferença, outra hora não deu. É que são comparações diferentes. À esquerda, ele está comparando as porcentagens de mortalidade nos 3 grupos. E quando ele vai para o lado direito, ele vai ver a chance em relação ao grupo de referência, a chance de óbito em relação ao grupo de referência. Isso aconteceu também aqui com a anatomia coronária, né? Parece uma diferença grande, mas quando vai para o outro lado, não confirma no odds, mas é que são coisas diferentes, tá? Então, tem do lado esquerdo e não tem do lado direito. E isso continua mais para frente, na segunda metade da tabela. Vocês veem valores bem baixos de P aqui nessas duas, e lá do lado direito não, né? Então, do lado esquerdo tem diferença, do direito não. Aqui não tem, e aqui não tem, e parcialmente tem do outro lado, né? Então, veja como é difícil interpretar. Se fosse, poderia ficar confuso. Eu vejo que menor que 7 e maior que 7 tem diferença dos dois lados. No peso, não tem e não tem. E na era de nascimento, não tem à esquerda, mas parcialmente tem no subgrupo da direita. Então, tem que interpretar com critério essas coisas. Aqui realmente é uma curva, não é de incidência, é de ocorrência, que a incidência é número de casos por 10 mil pacientes ou pela população por ano. Sempre tem a incidência, número de casos ocorridos pela população sob risco por tempo. Aqui não, aqui são casos acumulativos de ocorrência, né? E sempre a soma tem que dar 100, né? Eu vou somar os 80 que estavam vivos aqui com os 20 que foram tratados, dá 100. Vai caindo os vivos até 10%, mas foi subindo os operados até somar 90, né? Os 35 aqui do vermelhinho, mais os 30 da morte, mais os 10 a 15 do univentricular, mais os 5 do 1,5, mais os transplantes. Então, essa somatória das linhas que vão subindo, mais a que vai caindo, dá os 100%. Aqui, uma hora ele põe 619, outra hora 616. Aqui, 619 está incluindo 2 casos de transplante e um Glenn. Mas no trabalho mesmo, ele tirou os 2, foi 616.
Então, mas eu chamaria atenção que é uma curva que dá realmente uma grande mortalidade, né, no começo, e depois ela vai se estabiliza até ao longo dos 20 anos. Uma casuística boa, né? O sob risco, lá nos 20 anos ainda tem 157 pacientes, então por aqui parece uma curva bem animadora. Só que quando ele subdivide, tem alguns aspectos. O log rank diz que não há diferença entre os grupos, está maior que 0,05. Então, a taxa de mortalidade aos 20 anos foi similar. Tem esse aspecto que a Aline chamou a atenção, porque se você encurta aqui, só nesse miolinho tem de 10% a 70%. Então, se eu encurto a curva, aumento a escala aqui, essa divisão parece grande, né? A escala ficou pequenininha, então parece que essa diferença é grande. Sorte que o log rank confirma que não é não. E o terceiro dado, que esse que eu acho vital do trabalho, vejam os pacientes sob risco. 85 no tipo ventrículo, na avaliação tipo ventrículo único, univentricular, 33 no 1,5 e 196 no biventricular. Cadê os 619 que estava lá no começo? Né? Então, é o que o doutor Ulisses sempre fala, o que dizer para a família quando perguntarem a hora que está chegando? Por essa curva aqui, se a gente ficar nisso, vai dizer que a probabilidade de uma atresia pulmonar com septo interventricular íntegro chegar vivo, sem transplante, depois de 20 anos, é de no mínimo 90%. E isso não é verdade. Né? Por quê? Porque ele zerou tudo. Ele tirou tudo o que aconteceu nas primeiras fases, que os pacientes foram morrendo, se perdendo, sendo excluídos, e só sobraram esses aqui. Né? Então, aqui tem metade, aproximadamente, dos pacientes que estavam lá no começo. Lembra que a gente já comentou isso? Do viés da imortalidade? Vejam bem, ele começou com 616, tomando aqui todos esses casos, dá 616. 125 tiveram morte já na primeira intervenção. Então, 491 foram sobreviventes dessa primeira intervenção, que era o shunt, o shunt mais descompressão ou só descompressão. Então, vejam, 21% já morreram. Tá? 84 mortes aqui nesse intervalo. Continuaram vivos sem reparo definitivo. Então, já tirou mais 155 dos 491. Sobraram 336, que foram para Fontan, ou para o 1,5 ventrículo ou 2 ventrículos. Mais morte nesses procedimentos. 5 mortes, 4 mortes e 1 morte. Então, de 96 cai para 91. De 39 caiu para 35. E aqui de 201 caiu para 200. E ainda houve alguma perda, que na verdade lá na curva atuarial ficaram 314 daqueles 616 iniciais. Ou seja, 85 no grupo, neste grupo, que era o Fontan, 33 no 1,5 ventrículo e 196 no biventricular. Então, o que aconteceu aí? O viés da imortalidade, o viés do tempo imortal. Por quê? Eu não posso falar que a sobrevivência é de 97% ou de 90,9% ou mais de 90% aqui nesse ponto. Por quê? Eu zerei tudo o que aconteceu lá para trás. Então, se for 90%, é 90% dos 50% que chegaram aqui. Seria, na verdade, 45%, 50% no máximo
a sobrevivência desse tipo de paciente, a partir do ponto zero, né? A partir de chegar um doente inespecífico, com atresia pulmonar, com septo íntegro agora, qual é a probabilidade, por este trabalho, dele viver 20 anos sem transplante, passando por toda essa escala aqui, é em torno de 50%. Né? Não 90%, que é 90% dos 50% que chegaram aqui. Isso é o viés do tempo imortal. Vejam aqui. Vou dar um exemplo por gráfico que fica mais fácil. Quando você vai comparar um grupo exposto contra o não exposto, né? Por exemplo, vai dar uma droga X para o grupo exposto e não vai dar a droga para o tipo não exposto. E o evento é morte. Só que o tempo que demora sem dar a droga para o grupo exposto já está contando. Né? Então, vai dizer aqui que essa primeira linha teve uma sobrevivência grande, né? Uma sobrevida grande. Desde que ele entrou no grupo até quando morreu, foi bem maior do que o não exposto, que não tomou a droga, porque logo houve a morte. Só que tem o viés do tempo imortal. Ele só foi tomar a droga daqui para frente. Né? É o que está acontecendo nesse trabalho. Ele só foi fazer o procedimento final lá no fim. Né? E daqui para lá, que deu 90% de sobrevivência. Mas para chegar aqui, tinha que estar imortal. Né? Isso que chama viés do tempo imortal. Porque se não chegar aqui, quem não chegou nesse ponto não foi operado. Né? Então, é isso que tem que ser corrigido. Aqui embaixo foi corrigido. Ó. Fez o diagnóstico da doença, mas não deu a droga. A droga só foi usada lá mais para frente. Então, o tempo real seria este aqui, de sobrevivência, descontando aquele, que foi igual ao grupo não exposto. Um outro exemplo aqui, quem tomou estatina na doença pulmonar obstrutiva crônica. Os dois tinham estatina, os dois tinham COPD, um tomou estatina, outro não tomou. Aqui, tudo bem. Só que a estatina desse que tomou demorou para ser dada. A primeira dose foi lá longe. Então, esse tempo aqui em vermelho é um tempo de má classificação, é um tempo chamado do viés da imortalidade. Por quê? Ele só vai tomar droga se ele estiver vivo. Né? Então, todos que morrem aqui, no vermelho, não chegam a tomar droga. E realmente isso que a Aline falou é muito interessante, esse final eu acho até recomendável a gente seguir essa rotina em todo o trabalho que lê, procurar o que realmente era sabido sobre o assunto, né? o que esse assunto adicionou para o conhecimento. E aqui eu faço o reparo. Ele diz que esse estudo adiciona uma prévia não reportado achado de que os pacientes podem ter uma excelente sobrevivência, né? Maior que 90% aos 20 anos. Aqui tem que ter o reparo. Maior que 90% após os 20 anos, se chegar no ponto de ser operado. Né? E até lá já tem uma mortalidade de quase 50%. Mortalidade, perda, etc. E, por fim, como isso vai impactar na nossa clínica, que é o interesse nosso, é saber nos nossos próximos doentes qual é o impacto baseado nesses conhecimentos. Muito bem, muito obrigado.